Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação: Ana Paula Machado Velho. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Olá pessoal, nós estamos começando mais um Sintonia HU. Hoje o programa vai ser apresentado por mim, Fernanda Fukushima. Para comemorar o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, nós vamos conversar com a professora e doutora do Departamento de Psicologia da UEM, a Lúcia Cecília da Silva. Tudo bem, professora? Tudo bem, Fernanda. Professora, para começar, conta pra gente como que uma pessoa ela começa a ter os primeiros sintomas de querer cometer esse ato. Então, como que a gente pode identificar uma pessoa, quais são as características que ela mostra? Olha, o comportamento suicida, ele vai desde a ideação suicida, né, aqueles pensamentos de querer terminar com a vida, passando pelos planos, planificar, e ocorrendo depois tentativas e até ocorrer a morte, né, propriamente dita. Agora, como que a gente pode observar que uma pessoa está com intenso sofrimento e pensando em pôr fim à vida? Ela começa a falar assim que a vida não tem sentido, que ela não aguenta mais, né, que ela é um peso para a família, um peso para as pessoas, que as pessoas ficariam melhor sem ela, que ela atrapalha a família. Então, falas que a gente considera fala de alarmes, né? Mas daí quando ela começa já a planificar, de obter os métodos para consumar o ato, ela já começa, por exemplo, a designar seus pertences para algumas pessoas. Então a gente tem que ficar alerta com isso, né? Dar uma coisa para um, outra coisa para outro. Começa a falar assim: se acontecer alguma coisa comigo, minha conta é tal, tenho isso, cuide do meu filho assim, né? Termine esse projeto dessa forma. Então ela começa a meio que fazer um testamento em vida, sabe? Distribuir, né, as suas coisas, até as suas ideias, seus projetos, e começa a falar, né, também: olha, né, um dia isso tem fim, um dia esse sofrimento acaba, isso logo vai acabar, né, eu já vou dar um jeito nisso. E claro, preciso ficar atento, então, a essas manifestações. E claro, observar que a pessoa está mais isolada, está triste, né, está em sofrimento. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Ela está reclusa. Como que funciona quando ela não demonstra nada? É isso de não mostrar sinais, não dar avisos, é até um mito mesmo que a gente ouve, né? Muitas vezes. Porque sempre tem alguns sinais, é que a gente não tem a acuidade, a percepção para observar, devido ao estigma, ao preconceito que se tem em relação ao sofrimento psíquico. Ou às vezes percebe, mas ignora. Ou às vezes não acredita, sabe? Até com uma espécie de defesa, né? Falando: não, acho que não é tão grave. Não vai acontecer com essa pessoa que está perto de mim. Isso, comigo, na minha família, não vai acontecer, imagina. Não, e acontece, né? Acontece, passível de acontecer com qualquer um, né? Na minha casa, no meu vizinho, com quem eu conheço. Tanto é que as taxas têm demonstrado isso, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, há sinais, sim. Como esses que eu te falei anteriormente, né? Que a gente pode observar, tá? Raramente a pessoa fica muito quieta e a gente não vê. E eu penso que a gente falando mais sobre o suicídio, né, por exemplo, o Setembro Amarelo tem essa finalidade de levar ao conhecimento sobre este fenômeno às pessoas, né, compartilhar as formas de abordar quem está em sofrimento. Tudo isso vai minorando esse tipo de coisa e a gente vai observando melhor e acolhendo melhor as pessoas. Quais são as causas que levam uma pessoa a pensar em fazer esse ato? São causas biológicas, causas sociais, é tudo
um contexto? Como que funciona? Entra tudo isso, são fatores que intervêm aí no fenômeno do suicídio. Tanto é que a gente fala, né, os estudiosos dizem e constatam realmente que é um fenômeno multidimensional, multicausal. Então não dá para, a gente nunca consegue falar, olha, tal suicídio aconteceu por causa disso, né? Não dá, porque tem toda uma configuração aí que entra mesmo os fatores individuais, da intimidade da pessoa, mas também o familiar, o da comunidade, o cultural, o econômico, o social, né? Hoje em dia, por exemplo, a questão social, as questões relacionadas à precarização do trabalho, desemprego, a redução dos direitos sociais das pessoas tem contribuído muito para isso no mundo todo. E aqueles dados, porque você trouxe essa questão do desemprego, mas eu lembro de ter lido em uma reportagem que os países de primeiro mundo são os países que têm mais taxa de suicídio. Então, por que isso acontece? Então, não dá para a gente falar, né? Acontece por isso ou por aquilo. Mas os países que detêm as maiores taxas e que também detêm as melhores condições de vida, né? Vão prevalecer assim, fatores, então, de ordem psicológica, né? De ordem existencial, a falta de sentido da vida, né? A falta até de se envolver em atividades prazerosas, né, em atividades comunitárias, entre outras questões. Por exemplo, um fator importante, um fator de risco para o suicídio é esse sofrimento mental, depressão, né, o abuso de álcool e outras drogas. Não que isso cause, né, não estou falando que esses fatores aí causam o suicídio, mas que estão associados, porque já estão falando de um sofrimento, né? Então é por isso, mas é muito difícil a gente falar, tal país acontece, por isso é realmente uma conjugação enorme de fatores aí que intervêm. Entendi. Pensando aqui um pouco sobre isso que você falou, a gente vê muito agora na mídia, tá tendo bastante aquele alerta do bullying, né? Que o bullying tá ficando mais grave a situação e geralmente as pessoas associam o bullying com a depressão e com o suicídio. Então tem essa associação de você, especialista no assunto. É importante falar para as pessoas que não estão ligados todas essas questões, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, né? De quando o bullying vem a ser algo depressivo, que da depressão vem o suicídio. Então, como que acontece esse contexto e quando não acontece, por que não acontece? O que eu posso falar, não dá pra gente fazer uma associação direta, assim, de bullying com depressão, né? É porque bem no senso comum a gente vê isso, né? Até teve aquela série da Netflix, 13 Reasons Why, que é, né? Então, tá nesse... representou bem, né? Ali, apesar dos pesares da série. Mas, assim, o bullying é uma violência, né? O bullying e as crianças ficam muito fragilizadas, né? Os adolescentes. Então, eles não conseguem responder, não ter um apoio a isso, se sentem fragilizadas, se sentem despertencentes, se sentem alijadas, né? De um grupo. Então, tudo isso causa muito sofrimento mental, sofrimento emocional, e se tem outros fatores aí que atuam junto, pode acontecer, né, de suicídio ser tomado como uma solução para isso. Assim como outros fenômenos também são importantes no suicídio, principalmente com crianças e adolescentes, que é a violência doméstica, né, o abuso sexual. Então, todo esse tipo de violência que agride o indivíduo, fragiliza, vulnerabiliza. Então é difícil. E quando não acontece? Quando encontra um apoio, consegue superar de alguma forma,
né? A escola, a família, dá valor, valida aquele sofrimento, encontra-se um encaminhamento para trabalhar essa questão. Para a pessoa não se sentir que ela é querida, ela está ali acolhida. Exatamente, porque, né, sofrendo violência, a pessoa é violentada até no seu própria autoestima, no seu autovalor. Muitas vezes ela mesma não consegue buscar uma ajuda. É importante esse entorno dela. E quando acontece esse caso da pessoa não conseguir buscar ajuda, você tá vendo sinais na pessoa, você fala para a pessoa, mas a pessoa não busca ajuda. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode abordar essa pessoa? É estar próxima dela e mostrar genuína preocupação. Chegar nela e falar, olha, estou percebendo que você está sofrendo, está passando por algum problema, né? Observei que você falou isso, falou aquilo, tem se comportado de tal e tal maneira, tem se mostrado assim, e eu estou muito preocupada com você. Né? Que podemos fazer para te ajudar? E oferecer uma ajuda. Né? Quer que eu chame alguém, fale com a família, fale com alguém, vamos a uma consulta, né? Uma consulta médica, um médico de confiança, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, sabe? Oferecer acolhimento, oferecer escuta e ficar com ela ali e caminhar. Isso é muito importante. Por isso que lembrar da data, né? Lembrar dessa importância de você prestar atenção nos sinais, oferecer ajuda para as pessoas é tão importante assim, né? Como é feito aqui no Setembro Amarelo. Então é importante ter esse tipo de incentivo, esse tipo de conscientização da população. Sim, conhecer o fenômeno para poder compreendê-lo o melhor possível e intervir, né? E assim a gente consegue fazer uma prevenção. É claro que não vamos conseguir prevenir todos, né? Como te falei, tem aí uma ordem imensa de questões que atravessam esse fenômeno, mas uma grande parte é possível sim. Se alguém precisar entrar em contato com vocês lá no Departamento de Psicologia, como que essa pessoa pode fazer? No Departamento de Psicologia, nós temos a Unidade de Psicologia Aplicada, que é a nossa clínica escola, e a pessoa pode então procurar, é a UPA, né? Ligar lá para a UPA ou comparecer pessoalmente. Qual é o endereço? É aqui ao lado do Hemocentro, né? Ao lado do Hemocentro, e daí será dado o encaminhamento necessário. E aqui dentro do campus universitário também nós temos um ambulatório de saúde mental, que daí já é ligado à residência médica, né? E psiquiatria, também é um outro local que a comunidade interna pode buscar. E na rede pública de saúde também, né? Todas as UBSs devem acolher quem está necessitando de uma ajuda, quem se acha em risco, chega lá e fala que deve ser encaminhado, devidamente encaminhado. Então tá bom, nós conversamos com a professora doutora do Departamento de Psicologia da UEM, a professora Lúcia Cecília da Silva. A gente agradece sua participação aqui no nosso programa e até a próxima semana. Papo Saúde. Em setembro, adotamos o amarelo para colorir o movimento mundial de conscientização da população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. E mais, pelo menos o triplo de pessoas tentou tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Evita-se falar sobre isso, o que colabora para o aumento dos casos, pois as pessoas muitas vezes não sabem que podem procurar ajuda. Por essa razão, é preciso que reforcemos as ações do Setembro Amarelo.
A ideia é divulgar intensamente o tema suicídio durante o mês, já que no dia 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Por isso, lembre-se que devemos sim falar sobre a prevenção do suicídio. E se você precisar de ajuda, ligue gratuitamente para o número 188. Diga não ao suicídio. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.